Olá, sejam bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus, dando seguimento a essa sériezinha de vídeos sobre o CVV, né? No primeiro vídeo, é uma série com 3 vídeos, esse vídeo aqui é o último, eu encerro essa série que tem o foco, o objetivo principal de falar um pouquinho sobre o CVV e sobre a minha experiência como voluntário do CVV. No primeiro vídeo eu falei sobre o que é o CVV, então eu falei um pouquinho do CVV, como funciona o CVV, qual é o objetivo do CVV, qual o serviço prestado que o CVV presta, né? No segundo vídeo eu falei um pouquinho sobre o curso, como que funciona o curso para você se tornar o voluntário do CVV, quais são os processos que você passa, até no final você ser aprovado como voluntário. E nesse vídeo eu quero falar pós você se tornar um voluntário do CVV, o que acontece lá dentro, como funciona, o que você precisa fazer, o que você quais suas obrigações, quais seus deveres que você tem que fazer depois que você se torna o voluntário do CVV. Então, eu começo assim, me tornei voluntário do CVV. E agora? Depois que você se torna um voluntário do CVV, você você passa a fazer parte do posto, o posto físico, né? O posto físico do CVV. E esse posto é como se fosse sua casa, como se fosse o posto é como se fosse a sua casa. No caso lá, no que eu faço parte, né? No posto do qual eu era vinculado, ele era grande, né? Porque era cedido, o posto foi cedido pela Igreja Católica, então era um posto grande com muitas salas assim, mas não é o comum, né? Não é universal, todos os lugares são assim, né? Existem lugares que são pequenininhos, uma casinha, ou existem lugares que são cedidos simplesmente só as salas mesmo para que sejam realizados atendimentos ali, né? Mas o posto lá é um posto grande e esse posto ele é a sua casa, a sua segunda casa. Eu achei até interessante isso porque tipo quando eu fui efetivado como voluntário, pouco tempo depois assim, eu na minha escala de plantão eu fiquei em um plantão onde eu fiquei sozinho no posto. Então, assim, que há essa troca no posto, no CVV, não existe, assim, por exemplo, funcionários fixos que são remunerados, até mesmo porque é um trabalho voluntário, então todos são voluntários. Então, assim, não tem alguém ali o tempo todo, 24 horas ou a serviço mesmo ali em troca desse cara, não. É só os voluntários que vão tirar os plantões. Então eu fiquei lá sozinho no plantão. Eu cheguei lá há pouco tempo e depois eu fiquei lá sozinho, como se fosse o dono mesmo do lugar. Então isso é bem legal assim. O posto lá, o qual fazia parte, era bem amplo, assim, bem grande, né? E então tem uma salinha de descanso para você descansar assim quando você tirasse principalmente os plantões noturnos, né? E você não queria voltar para casa, então tinha lá um cantinho para você descansar, né? Com a cama, com a rede, para que você ali tirasse ali um tempinho e até mesmo para refletir, para pensar um pouquinho também, assim. Então, o posto é isso. O posto é um local como se fosse, dependendo do posto, é como se fosse uma casa mesmo, onde você vai ali para prestar o seu serviço, com as salas de atendimento. No caso do meu posto, ele tinha duas salas de atendimento, então assim, salas simples, só com a mesa, o telefone, salas simples, né? Só para que você preste o atendimento, faça o atendimento, né? E aí vem a questão, agora que você é voluntário do CVV, já se tornou voluntário do CVV, né? Digamos, você tá nesse caminho, já entendeu como funciona o CVV, já entendeu o curso que você tem que passar para se tornar voluntário do CVV e agora você está entendendo como é que funciona o regime interno do CVV. Depois que você se torna voluntário do CVV, quais são suas responsabilidades com o posto? Primeiro você vai ter que tirar um plantão semanalmente de 4 horas.
É obrigatório. Você tem que tirar toda semana você tira esse plantão de 4 horas. Existem outros regimes quinzenais, mas o básico é isso. Você vai tirar um plantão, você vai tirar os plantões fixos de 4 horas semanais, né? E além desses plantões que você vai tirar uma vez por semana de 4 horas, você é obrigado a participar. Você é obrigado a participar de alguns trabalhos internos do posto. Por exemplo, você é obrigado a participar do RG, reunião geral de voluntário, né? Essa reunião ela acontece mês sim, mês não, e você é obrigado, assim, tanto dela quanto da RGV, né? É, isso mesmo, tanto dela quanto da RGV, reunião geral de voluntário, que nesse caso aqui é todos. Essa reunião, a RG, é uma reunião que acontece para voluntários. Quando você entra na CVV, tem vários grupos, e você tem que escolher um grupo. Esses grupos é grupos de estudos, né? São grupos para você estudar mesmo, onde você vai para estudar esses grupos, né? Fazer ali atendimentos ali, treinar atendimentos, né? E estudar os preceitos, a filosofia do CVV. O RG acontece uma vez, um mês sim, um mês não, e o RGV, quando não acontece o RG, acontece o RGV, que é essa reunião geral de voluntários. Aí tá todos. No RG, só o grupo. Você escolhe qual é o grupo e o dia que você quer participar. E o RGV são todos os voluntários do posto que se reúnem a cada 2 meses para também estudar e esse momento de confraternização. Essas 2 reuniões elas são obrigadas, você tem que participar. Você não pode faltar elas 2 3 vezes seguidas, senão vai levar a sua exclusão do posto, né? Mas também tem a RGV de reciclagem, caso eu não esteja enganado, é uma vez por ano. Você não pode faltar 2 anos consecutivos. Se você faltar, você vai ser excluído. Aí tem também o GE, que é a reunião executiva, que é os coordenadores do grupo do RG, né? Os coordenadores do grupo que participam dessa reunião, que é o grupo executivo, né? Caso não esteja enganado, é uma vez por mês que eles se reúnem. E você também pode, você como voluntário comum, qualquer pessoa pode participar, qualquer voluntário pode participar lá, dar opinião, se colocar. E também tem os grupos de estudos que acontecem e os trabalhos internos ali, mas esses são opcional. Então, opcional, esses outros, e obrigatórios o RG e o RGV, e o RGV de reciclagem é obrigatório. Tem o quadro anual ali, a escala anual de todas essas reuniões, o dia e a hora, e você já tem que se programar para isso. Durante o ano tem uma quantidade. Se você faltar essa quantidade se você tiver uma quantidade de falta, você vai ser excluído, né? Você vai ser excluído do posto, né? E além do seu plantão, além de participar dessas reuniões, isso suas responsabilidades com o posto. Além do seu plantão, além de participar dessas reuniões, também você é responsável pela limpeza do posto. Então, assim, o momento que você está lá é como se fosse sua casa. Se você está lá, você pode fazer a limpeza da salinha, da sala onde faz os atendimentos. Você pode fazer a limpeza do banheiro mesmo. Pode organizar alguma coisa que esteja desorganizada. A própria cozinha, porque o posto tem uma cozinha, pelo menos o posto lá que eu fazia parte, ele tinha uma cozinha. Então a limpeza ali da geladeira, do fogão, aquela coisa toda, né, que é para convivência mesmo. Então isso também é responsabilidade do voluntário. Tem uma escalinha lá, você vai botando o que limpou, e aí o posto sempre se mantém organizado. Mas quando você tá já como voluntário do posto, uma coisa interessante, muitas vezes vai acontecer de você não poder ir ao plantão. De você, por exemplo, ter que viajar, fazer uma viagem a trabalho, ou de você precisar resolver alguma coisa naquele dia que você vai dar o plantão. Então, isso também é legal. No CVV tem as trocas de plantões. Então, assim, se o seu plantão é num dia e naquele dia ali você não vai ter condições de chegar até o posto, aí você já anuncia que está precisando de uma troca, e aí existe um livrozinho de troca, onde é feito essa troca ali,
e os voluntários sempre são solidários, então há sempre essa troca para uns ajudando os outros, né? Então isso é legal também. Você pode, se o seu plantão ali caiu naquele dia e você não pode ir ali naquele dia, você já sabe que não vai poder ir, você já pode solicitar uma troca, e como existe essa irmandade, vai aparecer alguém que vai trocar com você, e aí você bota esse plantão, você paga em um outro dia aquela pessoa que trocou com você. Uma parte assim, uma coisa assim, em parte é chata assim. Muitas pessoas acham chato, né? É chato, na verdade. Eu considero chato assim. Porque quando você se coloca como voluntário de um lugar, nesse caso do CVV, você já se predispõe para aquele horário. Então, assim, por exemplo, você, vamos dizer que seu horário fosse o P12, né? Você se predispõe para aquele horário ali, P12, você tem aquela disponibilidade naquele horário, e como é uma vez por semana, naquele dia. Mas aí, existe uma coisa no CV que se chama os rodízios. O que é isso? O quadro, normalmente, o CVV entra muito voluntário e sai muito voluntário. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Assim, são poucos assim que tem um monte de anos. Tem pessoas que têm muitos anos no CVV, mas não são todos, não são todos. Algumas pessoas estão há pouco tempo, outras pessoas entram, passam pouco tempo e saem. Então no CVV existe os rodízios. O que seriam isso? O quadro não foi preenchido para o mês todinho. Os horários, né, até os da madrugada, os rodízios, a maioria dos rodízios dentro do CVV é dentro desse horário da madrugada, porque muitos voluntários não se voluntariam, né, para esse horário. O horário da madrugada é um horário assim, né, que você precisa ter uma disposição, e muitas pessoas trabalham no outro dia, não tem tanta disposição. E aí cai os rodízios. Os rodízios, todo mundo, todos os voluntários vão cair nesse rodízio. Quando você cai nesse rodízio, você é obrigado a tirar esse plantão. Você é obrigado. Então, tipo assim, esse é um lado chato, porque tipo, quando você como por exemplo, eu trabalho durante o dia. Então, se eu cair no rodízio da madrugada, cara, é tenso, porque para você tirar o rodízio da madrugada, tirar, por exemplo, vamos dizer, 2h30 até 7 horas da manhã, e no outro dia ter que trabalhar 8 horas da manhã, passar o dia todinho, né, acordado ali, é tenso, é uma coisa assim que eu acho que deveria se pensar assim, quando, para não se tornar algo assim que pesado, né? Assim, eu não sei como poderia se fazer, mas eu acho assim que esses rodízios eles deveriam deixar de existir. Eu acho que deveria deixar de existir. Aí poderia dizer assim, não, mas aí o posto vai ficar sem pessoas nesse horário. Bom, é assim que é a vida. Eu não acho que a obrigatoriedade tem que estar lá. Muitas vezes você vai ter que ir, você vai forçado, assim, você não vai de tão bom grado. É um trabalho voluntário, mas você se voluntaria para aquele horário ali, para a sua predisposição, você tem tempo para aquele horário. Mas quando acontece isso, acaba que muitas vezes vai se tornar um fardo pesado, e principalmente quando cai em horários inconvenientes. Eu não digo nem só da madrugada, mas um horário assim que você não possa mesmo participar, por você tá no horário de trabalho também, você cair num outro horário de trabalho. Mas também os rodízios você também pode trocar, você pode fazer a troca por outro horário que você tenha disponibilidade. Mas de toda forma acaba que é um horário a mais que você acaba se obrigando, tendo que agendar, se organizar para que você esteja lá, porque senão você vai faltar. E aí é onde a gente vai entrar agora, a questão da exclusão do voluntário. O voluntário também pode ser excluído do CVV, ele pode ser desligado do CVV. Uma coisa que é preciso entender depois que você se torna voluntário, né? Um dos principais motivos assim é da exclusão ou do afastamento da saída do voluntário, é as faltas de plantões. Isso é bem rotineiro, Boa parte dos voluntários que são desligados do CVV são desligados porque faltaram ao plantão, né? Mas também outro motivo seria, por exemplo, como eu falei,
faltar a RG e a RGV 3 vezes seguida, é aquela quantidade, a cotazinha que você tem, você faltou a essas reuniões, você é excluído ou desligado do CVV, né, para não usar essa palavra excluído, que é uma coisa assim um pouco mais pesada, mas na verdade é isso mesmo, é excluído mesmo. Então, faltar as reuniões tanto da RG quanto da RGV de reciclagem, a cotazinha que você tem, se você faltar, você vai ser excluído, vai ser afastado do CVV. Se você fugir da filosofia também, você fugir da filosofia e for descoberto que você fugiu da filosofia do CVV, você também vai ser excluído do CVV. E a falta de plantão. O que eu quero dizer com isso? Em circunstância alguma você pode faltar ao seu plantão. Circunstância alguma. Se você faltar ao seu plantão, se você faltar porque está doente, está excluído. Se você faltou porque aconteceu um imprevisto, seja ele qual for, você também está excluído. Então, assim, esse é um lado assim um pouco muito chato assim no CVV, sabe? Porque, tipo assim, se tu tá doente, tu não tem como tu tá lá. E lá não existe esse negócio de aceitar atestado comprovando que você tá doente. Faltou, seja sua falta por qual circunstância seja, você tá excluído do CVV. Então eu acho isso muito chato, assim, eu acho assim, cara, é voluntário, tu tá lá de forma voluntária. Se faltou, porque não deu pra tu chegar lá. Faltou, não tinha como você chegar lá. E eu penso assim, cara, é mais viável tá tirando os voluntários, tirando um atrás de outro, ou beleza, faltou. Claro, isso não pode virar algo rotineiro, mas isso não quer dizer também que vai virar algo rotineiro, mas eu acho que quanto mais melhor. Eu penso assim, quanto mais melhor. Essa coisa da exclusão é muito pesado lá, é muito pesado. Você que tá acompanhando, esse é uma coisa muito é uma realidade do CVV. Você vai encontrar lá, que é a exclusão. Você também pode voltar mesmo após a exclusão, né? Como eu falei, tem a reunião do grupo executivo e eles, que é formado por coordenadores, mas qualquer pessoa pode participar, e aí eles levam a tua causa ao GE e eles ali em grupo é decidido o que fazem com você e o que você precisa fazer para voltar, talvez um RGV de reciclagem, talvez participar de uma reunião de voluntário, eu não sei. Eles vão ali ver o motivo também por qual você foi excluído e vão ponderar e ali vão decidir qual é o seu futuro no CVV, se você volta, se você não volta. Só fugir da filosofia mesmo que você não tem mais chance de voltar. E para finalizar, a família CVV, cara, o que eu posso dizer é que vale muito a pena ser voluntário do CVV, apesar dos pesares, né? Vale muito a pena ser voluntário do CVV, é muito bom, sabe? Vale muito a pena você saber que você está ajudando outras pessoas ali, outras pessoas que precisam de você, que precisam de ajuda. Isso faz muito bem para a alma, sabe? Além de você fazer novos amigos, eu fiz muitos amigos ali no CVV, pessoas maravilhosas, pessoas que eu trouxe para minha vida pós mesmo, independente de continuar lá ou não. Eu trouxe para minha vida pessoas que agregaram mesmo, pessoas de cultura diferente, pessoas que pensam diferente, né? E outra coisa, o atendimento no CVV, ele faz você crescer. Você cresce porque você ali passa a ver as coisas, a ouvir as coisas, você passa a conhecer culturas diferentes, porque como é nacional, você atende pessoas de todos os lugares do Brasil, de todos os lugares, de qualquer lugar do Brasil pode cair, você atender aquela pessoa com uma cultura diferente, então você crescer ali, o diálogo ali entre você e aquela pessoa faz você ali crescer muito, faz você ver ali um outro ponto de vista sobre muitas situações, né? E também, assim, eu acho que faz você entender melhor o mundo, quando você vê outras realidades, quando você vê motivos que levam muitas vezes as pessoas a vários tipos de traumas, a vários tipos de situações que trazem alguma coisa, algum problema emocional para a vida das pessoas. Você passa a ver o mundo
a enxergar o mundo melhor, de uma forma mais tolerante. Então, assim, vale muito a pena ser voluntário do CVV, venha fazer parte do CVV, vá fazer parte do CVV, faz o curso e seja um voluntário para que você possa estar ajudando outras pessoas, né? Então, assim, esse era o meu objetivo nesse vídeo, falar um pouquinho, depois de se tornar voluntário do CVV, o que acontece com você. Eu espero que tenha te ajudado, tenha conduzido você até algumas informações, né? Um aprofundamento, mesmo que seja básico, sobre o CVV e sobre o que é o voluntariado CVV, desde o início até depois que você se torna voluntário, e o que é o CVV em si. Então eu desejo que Deus abençoe a sua vida e vem ser voluntário do CVV para que você possa estar doando um pouquinho da sua vida para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.